Tipo aquele negócio, o cara que se propõe a enfrentar ou desafiar ou construir um dossiê contra o Olavo de Carvalho sem ter lido um livro e sem ter pego nenhum contexto. É engraçado que ele usa pelo menos um terço da sua proposta enchendo linguiça, vamos dizer assim, né? Para não usar nenhum outro termo pejorativo, e tudo com relação à extrema-direita. Então, quando você fala de extrema-direita, dá para ver que é um cara movido à propaganda, né? A fake news, né? O próprio slogan enganoso, né? Porque todo mundo sabe que, historicamente, se pegarmos o contexto da extrema-direita que eles colocam aí, se voltarmos lá na França, lá, e a divisão lá, sabe, de um lado, do lado direito, as pessoas defensoras de algumas reformas, mas ao mesmo tempo vinculadas à coroa, e do outro lado os extremistas, você vai ter extrema esquerda, sabe? Mas agora do outro lado estavam os moderados, e agora esses moderados eles chamam de extrema direita, sabe? O que é bem bizarro, né? É porque eles sabem que não dá para camuflar mais as mortes causadas pelo socialismo. Eles querem criar uma fake news para equiparar, digamos, ditaduras antidemocráticas, né? Só para, no mínimo, neutralizar os crimes que a esquerda cometeu no passado e que eles não podem mais camuflar. Agora, com relação ao se é de direita, né, direita, o sistema do bigodinho lá, o fascismo lá, de direita ou de esquerda, é matéria para outros vídeos aí futuros. Mas, por enquanto, o que dá para afirmar é que, por falta de argumentos, e agora que o livro negro Comunismo está aí nas bancas e é fácil fazer uma pesquisa básica na internet para descobrir que o sistema comunista em si necessita de opressão, de um controle do Estado, né? de uma ditadura do proletariado e do expurgo dos seus antagônicos, né? Dos seus opositores. Então eles precisam criar aí tentar achar uma brecha na direita para acusar, para tentar assim, criar um equilíbrio nessa balança, digamos, na balança da justiça histórica, né? Se perguntarmos sobre o episódio específico, sabe? Agora ele vai citar lá uma madeira de piroca e tentamos pedir para ele explicar qual foi o contexto, etc., assim como Terra plana, duvido que ele saberia responder, sabe? É sempre assim, os infradotados de esquerda. Eles são sempre assim. Estou falando do Eric Felinto. Um sujeito que parece que se dispôs a estudar o Olavo de Carvalho, né? Mas vamos ver se pelo material que ele postou aqui. E olha que é um acadêmico de peso, hein? Dizem que foi olhar o currículo lá, não deu nem para entender de tanta informação que ele colocou lá. Informação desnecessária, parece que nem currículo ele não sabe fazer. Se não me engano, ele se formou em comunicação, né? Ele fez mestrado nessa área, e até no exterior, e ele formou em 90, né? 90 tinha 10 anos de idade, só para ter uma ideia, sabe? E quanto que essas pessoas, elas podem, e se não me engano, no histórico dele lá, ele fez pós-doutorado até no exterior, sabe? Quando você vê o sujeito falar assim, parece que você está conversando com adolescentes, sabe? De tanta mesmice, de tanta futilidade, banalidade, e pensamento pueril, sabe? O cara diz que o cara domina o alemão, o francês, o espanhol, o inglês e o italiano. Então dava para esperar alguma coisa melhor. Aí eu vou ler aqui com comentários. Aí ele começa, né? Me parece verdadeiro pelo contexto, Olavo de Carvalho, conspiracionismo e a desinformação com programa político. Parece que esse é o título. Me parece verdadeiro. Vamos lá. Ele vai falar aqui, desde 2016, do termo da pós-verdade, foi incorporado no leste pelo Oxford, copia e cola. Problemática das chamadas fake news, das informações, onde sociedades veio ocupar lugar em destaque no estudo de comunicação e ciência política. Ele entende comunicação e de letras, para começar. Ele não entende ciência política, apesar de acho que fez alguma coisa em estudos sociais lá. Antropologia não, filosofia não. Nem é da área para comentar, nem é filósofo para falar sobre filósofos, ou o que é ser filósofo. Quiçá
ele sabe as 4 camadas do filósofo, né? Acredito que não, né? Em caso ele não saiba, para que ele aprenda, é preciso ler os clássicos, é preciso interpretar os clássicos contra ou a favor, é preciso produzir um material próprio, é preciso ter alunos, ser reconhecido por eles, ser citado por eles, etc. Então, caso o senhor não tenha passado por isso, está longe de ser alguma criatura relevante. Na sua relevância, como aqueles filósofos de rodapé, sabe, aqueles que comentam sobre Platão, sabe? Quando eles observam um filósofo grande, eles querem surfar na onda. Então, é a mesma coisa. A esquerda se alimenta disso. E daí ele segue. Não cessa, aumenta a quantidade de trabalhos produzidos do tema, cuja prominência é quase em paralela à ascensão da extrema-direita. Extrema-direita já é um termo errado, já criado por medida de fake news. Repetição contínua até que se colhe uma verdade que não existe. Não existe extrema-direita, existe extrema-esquerda, que é extrema, que a esquerda sempre foi extrema desde o seu princípio. No contexto brasileiro, causa um boom no estudo sobre fake news. Vamos ver se ele vai citar slogans, vamos ver se ele vai citar demagogia, vamos ver se ele vai citar falácia. Aconteceu por causa da eleição de Jair Bolsonaro. Ele vai atrelar o Jair Bolsonaro para aproveitar e difamar não só uma pessoa, como mais pessoas. E aí, seguidores do Bolsonaro também, e aí os Olavo e olavistas também. Então é outra estratégia da esquerda, tentar fazer um combo de ofensas, sabe, envolvido em polêmicas, uma famosa mamadeira de piroca. Eu acho que ele nem sabe que tema que foi esse de mamadeira de piroca. Pra você ter ideia, eu não sei direito que é esse tema, eu sei desse livro que eu quase comprei, da instrução lá do piruzinho lá, de enfiar o dedo lá para ensinar a criança o sexo. Isso eu quase comprei para dar de aniversário de sacanagem para um filho de um amigo meu, sabe. Então, se for seguir por esse sentido aí, onde a fumaça, há fogo, né. Não vou me dar o trabalho de pesquisar isso daí, porque é irrelevante. Então você quer desmoralizar um filósofo tentando relacionar ele a algum tipo de mamadeira de piroca. É isso aí. É isso mesmo, o pós-doutor? É isso aí mesmo? Tá fraco, hein? Continua. As informações temáticas como estratégia de campanha do governo passou... Como é que é? Uma estratégia de campanha de governança passou a fazer parte do... Rapaz, a desinformação existe desde a época da KGB, desde a época lá da Tcheca, lá, sabe? Você está muito desinformado, hein? O esquerdista, você não sabe. O problema do esquerdista é o seguinte, como eles negam informação, então eu só citar, se não me engano, a CIA, a FBI não, acho que foi, se eu não estou fazendo confusão, a FBI foi feita depois, mas a CIA foi criada em 1902, se não me engano. Ou, 2002, se não me engano. Poderia, se você conseguisse achar uma ligação da CIA com a desinformação, eu te daria crédito. Por exemplo, vou te dar uma dica, tá? Então, se eu for buscar a desinformação, eu consegui achar a Tcheca antes como é que é? Da Gestapo e do FBI e tal, e a NKVD, KGB, NKVD, né? NKVB, GUGS e tanto nome que passou até virar a KGB, que eu duvido que você saiba, ou como a maioria dos skatistas, né, omitem informações só para passar como certinhos da história. A gente está ligado disso, meu irmão, tá ligado? Pós-doutor. Desinformação sistemática com estratégia de campanha de governança passou a fazer parte do Senado de Charneus publicadas na política cultural de essa popularização dos ambientes digitais. Se a pós-verdade encontrou um ambiente favorável, ele duvido que ele também consiga dar um conceito de pós-verdade certo, né? Já que para eles tudo é relativo, né? De fato, em sua leitura em questão da verdade política, né, digital, ele disse, ele deve citar alguma outra amiga marxista, a difusão de fake news na contemporaneidade, mencionando táticas históricas, pensou como mesmerismo, guerra psicológica, hipnose, tal como Dona Ediana Senzana afirma uma vez um luxo, blá 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 blá, disponibilizando captura não apenas das economidades, pois os usuários entendem como ambiente, não buscam introduzir ciclos de retroalimentação cibernéticos são estabelecidos assim, os usuários aparecem quando só a linguiça compreende seu funcionamento, vencendo fluxo de informação, desinformação. Acho que eu duvido que isso aqui ele saiba explicar. Ele até agora deu uma enchida de linguiça legal. O objetivo desse trabalho é precisamente investigar a estratégia
de construção e propagação de fake news. Um desses usuários fundamental sendo brasileiro a eleição do Bolsonaro. Morto, agora começa a difamação, né? Os astrólogos, o outro palhaço pós-doutor aí, que não fez a mínima pesquisa, se não me engano, ele começou a carreira como jornalista, porque naquela época o jornalismo não tinha diploma universitário, sabe? E sim, ele cursou 3 anos assim como Marx abandonou o direito, ele cursou 3 anos de filosofia, mas não concluiu. Então, quer dizer, pelo menos noções de filosofia ele tem trabalhos filosóficos, de diálogo com filósofos e trabalhos próprios de filosofia, e também reconhecimento de seus alunos, citação de seus textos através de seus alunos. Então, quer dizer, ele tem uma bagagem de alunos que o seguem e a eles são gratos e ainda citam nos seus trabalhos. Eu mesmo sou um acadêmico influenciado por ele e cito ele nos meus trabalhos, inclusive esse. Então, quer dizer, coisa que duvido você ter alcançado certa relevância nesse sentido. Agora, jornalista também, é incontestável, teólogo por formação própria. É lógico que se ex-astrólogo, você acertou também, ele foi ex-astrólogo, qual é o problema nisso? Agora, no papo de astrologia, você conseguiria entrar e debater nele, igual o boxe, né? O cara faz, tipo aquele negócio, vamos fazer uma analogia agora, né? O cara faz, digamos que os dois aí, eles têm um certo preparo, o Olavo fora das academias, com seu preparo intelectual, né? E esse professor aí, formado dentro do... Não vou chamar ele de academia não, né? Dentro da bolha marxista, né? É inegável que o Olavo seja um polímata, um poliglota, e autodidata, porque o Kant sempre falou dessa importância, e tantos outros. Poderíamos citar vários aqui filósofos que se formaram fora da academia. Agora, se pegássemos o Vale Tudo como analogia aqui, e se colocarmos vocês dois para debater a respeito de astrologia, quem dominaria o papo? Então, acho que cada um a sua, sabe? Ele foi ex-astrólogo, bom que você colocou ex-astrólogo, ele não morreu. Qual recorte que você... De qual Olavo você está falando? Se você cita que ele morreu em 22 e agora busca um Olavo da época da astrologia, pelo menos teve a dignidade de colocar que ele foi ex-astrólogo, bem entendido, e pelo menos um pós-doutor consegue saber o que é um astrólogo e o que é um ex-astrólogo. Influenciador digital, até agora tudo certo, Olavo de Carvalho. Agora você não citou que é filósofo, nem citou que é jornalista de carreira, entendeu? E nem citou que ele é escritor. Foi importante e protagonista no espaço da gênese extrema-direita do país, desse extrema-direita, mais uma vez. Está difícil, hein, o pós-doutor? Com a popularização das redes sociais, plataformas, Carvalho viu sua influência crescer. Não, cara, não, extrema-direita não, filho. Qualquer criança sabe que ele começou bem antes disso. Ele começou assim, importante protagonista do espaço da agenda extrema-direita. Em 1980 ele nem era conhecido, ele estava sozinho no campo, ninguém o seguia, todo mundo desconfiava dele. Ninguém seguiu o trabalho dele, a não ser pouquíssimos alunos aí que ele tem conquistado entre as décadas de 80, 90, 2000 e até a sua morte. Então, assim, há um erro aqui também malicioso da sua parte, só para diminuir a importância da pessoa. É difícil refutar um desonesto, né, cara? Pelo menos ele, como um pós-doutor, deveria fazer aquele ataque com um tapa de luva, né? Então, se citar as obras do Olavo, dizer incoerência em tal parte, cita lá a obra de Maquiavel, diz onde ele errou, onde ele foi incoerente com relação a Maquiavel. Tente atacar as obras, até agora só atacou a pessoa. Seu pós-doutor, com a popularização das redes sociais e influência, usou astronomicamente aqui só para ironizar com ex-astrólogo, coitado, amparado por uma utilização estratégica, ferramenta do seu canal. Não, ele tinha um canal despretensioso, os alunos que colocaram ele na mídia, ele começou a fazer sucesso. Meu inscrito, curso online de filosofia, de fato ele tem um curso online, passaram 2.000 pessoas em 2019, passava inclusive pela indicação de ministro do governo Bolsonaro, até agora, beleza, obrigado pela... Cara, ele citou os caras aqui, ajudou a moldar o imaginário conservador. Qual que é o problema disso? Assentando em defesa dos valores da família. Nossa, parabéns, tá? Isso é uma propaganda, família, religião e do patriotismo.
Muito obrigado, parabéns. Iria tocar corpo, iria tomar corpo no slogan bolsonarista Brasil acima de tudo, de todos Deus acima de tudo. Qual o problema nisso? Causado por danos morais, decadência dos costumes, alimentado por anseios. Acossado por pânicos morais, da decadência dos costumes. E os costumes não estão em decadência, não. Tá tudo ok com os costumes. Valeu, hein, pós-doutor. Parece que o senhor tá fumando muita ervinha e anda no planeta das nuvens. Parece que o senhor que vive no mundo dos astros aí. Costume alimentado por anseio de retorno a um passado mitificado período de ditadura militar. Não, cara. Ditadura que mais matou, só para lembrar, inclusive o seu amigo trouxe um ditador aqui, o Stalinácio, só para esse texto é recente, né? Vale lembrar. Para o período da ditadura, que também é um papo para uma outra conversa aqui, sabe? Tem a ver com os vídeos que eu postarei aqui em breve no canal. E se imaginando busca garantir a construção de uma zona de segurança. Inclusive, caso o senhor não saiba, os militares aqui têm a ver com Auguste Comte. E a raiva da esquerda é justamente que ela não consegue atravessar a barreira militar porque tem a ideologia do Comte, que a não ser que crie uma potência supramilitar para inibir a teoria de Comte, né? Por isso essa raiva tanto, ou fetiche, né? Com uniforme. Esse imaginário busca garantir a construção de uma zona de segurança de indivíduos alterados pela complexidade e incerteza do mundo em constante e rápida mutação. Todos se apresentam sempre como incertos, perigosos, surge como um horizonte, deve buscar resguardo. Isso mesmo, acertou. Se trata evidentemente de um passado factual impossível daquele com o qual temos acesso por via das memórias, da imaginação. Afirma, ele vai citar como um bom acadêmico, alguma dose de poesia e ficção de um passado estável, sendo presente estável. Sim, e vocês da ficção de um futuro que nunca se atinge, sabe? A não ser a força. A situação que vivemos hoje é um radical. Engraçado, quando ele fala esse apreço ao passado, eles também, se for considerar como verdade o que ele diz, vocês não têm apreço ao futuro, não, meu filho? Vocês não têm apreço à utopia socialista, não? Aquilo que tentam esconder, né? A opressão promovida pela luta de classe e agora a ditadura do proletário, sabe? Essa fixação pelo futuro incerto, sabe? Esse desejo pelo vazio, pelo abismo, né, pela síndrome de Peter Pan, né? Preso na síndrome de Peter Pan, a situação que vivemos hoje é um radical proliferado de narrativas escritas epistêmicas por questionamento de instâncias tradicional da autoridade e marca, aliás, um dos muitos paradoxos da situação. Não se trata de resguardar a tradição ou de recordar o passado, enquanto nós sabemos hoje que existem diferentes tradições de passados. No caso Olavo, de outros importantes autores do direito global, poderíamos, inclusive, em um sentido muito particular, ter uma tradição estudada por autores Benjamin, não sei o que, lá na François, que envolve a revolta visceral contra o mundo moderno, sendo liberal assentado em crenças esotéricas e conspiracionistas. Essa aqui eu vou ignorar. Citou esotéricos de novo, só porque ele falou lá do ex-astrólogo lá, eu para ofender, e conspirações é só uma opinião desse sujeito, na defesa da ideologia. Onde tem ideologia na direita, seu imbecil? A história e o conhecimento das crenças se tornam instrumento estratégico de uma guerra informacional buscando a captura de imaginários. Vou parar por aqui, depois eu continuo, talvez eu faça em 3 partes, para não também ficar num gigantesco negócio e horrível de seguir, beleza? Até mais.